Eu falei para vocês, ele chegou com uma intensidade absurda, com a possibilidade de ser o maior da história, não só pela quantidade de ventos, mas pela quantidade de água que ele poderia trazer, pelas inundações e pela destruição que poderia causar, óbvio, sem falar no número de mortes. A gente teve o Helene agora há pouco, que causou mais de 100 mortes. Esse agora está com o número de 16, é um número que vem subindo, infelizmente, né? Porque assim como as autoridades vão conseguindo chegar aos locais que sofreram destruição, você vai se deparando com cenas horríveis, né? Casas destruídas, enfim, e aí você acaba localizando, infelizmente, corpos que acabam sendo deixados. Olha, a coisa era tão rigorosa que as autoridades pediam para que você colocasse seu nome, sua idade, sua identidade no seu próprio corpo, né? Por conta exatamente do que poderia acontecer. Eduardo Barão já está com a gente. Aí, Barão, muito boa tarde a você. Eu sei que o Milton já passou, já está lá no Oceano Atlântico, aliás, já deve até ter se dissipado, né? Mas óbvio que ele trouxe um temor muito grande. Aliás, por falar em temor, Barão, eu lembro até daquele pronunciamento, você já tinha participado com a gente, foi um pouco mais tarde, pronunciamento do presidente Joe Biden, né, que estava ali numa sala específica, a vice-presidente Kamala Harris, umas autoridades ali do FAEMA, né? FAMA, acho que é o nome do órgão. FIMA, que cuida dessa área e tudo mais. E ele falou a respeito das fake news, né? Uma que partiu do próprio candidato à presidência, Donald Trump, e de apoiadores dele. E hoje eu estava vendo uma que o próprio presidente da República, Joe Biden, estaria controlando a velocidade do furacão e não só a intensidade, mas também o caminho que ele percorreria. Veja só aonde vão as inverdades, né, Barão? Essas mentiras que são propagadas. Título de quê, né? Qual é o propósito disso, sendo que o resultado é esse que nós vimos, devastação e mortes, né? Pois é, Nelson, é uma situação terrível, né? A gente está há poucos dias, né? Um mês praticamente da eleição presidencial aqui nos Estados Unidos, e a chegada desse furacão e do anterior, né? A destruição causada pelo Helene, é claro que isso virou tema da campanha política aqui nos Estados Unidos. Mas você tem toda a razão. Afinal de contas, fake news foram espalhadas antes da chegada do furacão e essas mentiras poderiam ter colocado em risco a vida das pessoas, né? A gente está no meio de um debate aqui eleitoral muito forte. O ex-presidente, candidato Donald Trump, tem criticado a ação do governo federal, em especial na passagem do furacão anterior, do Helene. O problema é que muitas das acusações são acusações falsas, né? Em especial da deputada Marjorie Taylor Greene. Ela chegou a escrever na rede social dela que Joe Biden teria poder de controlar os furacões. Simplesmente isso, como se ele apertasse um botão e determinasse que furacão está chegando numa área ou em outra, ou seja, uma coisa completamente fora da realidade. Então, no momento em que as autoridades municipais, estadual, federal, elas estavam lidando com a potencial chegada de um evento catastrófico, né, como os meteorologistas estavam prevendo com relação ao furacão Milton, ao mesmo tempo elas tinham que lidar com esse tipo de informação falsa. Claro que para quem apoia esse ou aquele político, pode ser que ele acredite nessa informação que é divulgada, essa mentira que é divulgada, e a partir daí coloque sua própria vida em risco. Então é algo muito sério, é algo muito complicado. Se tem uma boa situação envolvendo a política na passagem do Milton, né, é que o governador da Flórida, o Ron DeSantis, disse que manteve conversas todo o tempo com o presidente Joe Biden. O Ron DeSantis, ele foi um dos que estavam tentando uma vaga no Partido Republicano, mas foi derrotado pelo Donald Trump nas prévias do partido. E aí havia muitas dúvidas, né, como ele reagiria diante de um cenário como esse, por exemplo. Se não conversaria com o presidente americano, ele disse que não, manteve conversas diárias. E assim tem que ser, né, Nelson? Afinal de contas, está falando da população e aí pouco importa se você prefere esse ou aquele partido, afinal de contas, o que interessa é tentar salvar o máximo possível de pessoas diante da chegada de um fenômeno tão grave como foi o Milton. Você tem toda a razão. Barão, bom final de semana para você, aproveite. Como é que está o tempo por aí? Tá frio, rapaz. Está começando a desabar a temperatura por aqui. Agora está em torno de 7 graus.
Agora ladeira abaixo, Nelson. Quem tinha de aproveitar de calor ficou para trás. Eu te perguntei porque ontem você já estava com aquela blusa mais fechada, né? Eu falei, até comentei com o Gustavinho, né? Gustavinho que você conhece, né? Sim. Essa pessoa que é jornalismo em Esporte Clube, né? Ele não defende nenhuma bandeira, né? Não é isso, Barão? Defende nenhuma bandeira. Eu nunca ouvi falando a respeito de elogio para o time que ele gosta, nunca. Ele sempre foi uma pessoa isenta. Assim como você também é bastante isento. Também. Né, em relação aos clubes. Barão, abração para você, tá? Aproveite por aí. Tchau, Nelson. Valeu. Tchau, tchau.